Flamengo rescinde contrato de jogador. Conmebol oficializa anulação de expulsão. Multa definida ao Inter. Jornalista afirma que Filipe Luís mentiu na coletiva. E, sincero, concordo também, tá? De olho no Estudiantes, tem novidades segundo os jornalistas da Argentina. Sistema defensivo do Mengão. Liga o alerta. Afinal de contas, 2 últimos jogos, a coisa não foi legal, né? Fala galera, rubro-negra, estamos chegando com mais um vídeo aqui no canal Camisa 10 da Nação. O seu, o meu, o nosso canal de notícias e informações do Flamengo. Esse Flamengo que a gente tanto ama. Mas antes de começarmos com as notícias, gostaríamos de pedir a você que acompanha o nosso canal e ainda não é inscrito, para se inscrever aqui embaixo no botão inscreva-se, ativar o sininho da notificação, porque assim, sempre que postarmos um vídeo novo, você será notificado e, claro, deixar também o seu like e o seu comentário, porque isso ajuda demais o nosso trabalho e é muito importante para nós. E como sempre falamos, galera, é rapidinho. Papum, E deu. assim é. Bom, bora começar então com as notícias. Até o início de maio, nós tínhamos o Daniel Alegria como o cara responsável pelas bolas alçadas à área, tanto do sistema defensivo quanto também do sistema de ataque. Foi dispensado, chegou Rodrigo Caio, que, segundo o próprio Filipe Luís, junto com outros que trabalham na equipe, era responsável agora por essa área. O GE fez um levantamento. O Flamengo tomou até agora 27 gols em 2025. Dos 27, 10 gols foram de bolas paradas. Dos 10 gols, 3 foram de pênalti. O restante, tudo em bolas alçadas. Ou seja, tem coisa que não está funcionando muito bem no sistema defensivo do Mengão. Não dá para tomar tanto gol assim. Aí uma curiosidade me chama a atenção. Não é só o problema com bolas alçadas, mas também a desatenção. Ela tem sido notada em vários jogos. Exemplo, o Estudiantes, por exemplo, aquele gol ridículo que a gente tomou no final da partida é digna de quê? Falha. Desatenção do sistema defensivo. O jogo contra o Vasco, a gente tem que falar de verdade. Depois daquela saída maluca do Rossi ou o Carrascal, que não fez a sua função de marcação no sistema defensivo, acho que já está muito claro, né? O que a gente prega muitas vezes é que o Flamengo, em dados momentos do jogo, ele fica totalmente desatento e parece que entra no modo viagem, porque eles ficam boiando dentro de campo e o adversário, que muitas vezes nem condições de buscar o resultado tem, consegue penalizar o Flamengo por essas atitudes, essas falhas ou essas panes que ocorrem no time 5, 10 minutos de uma partida. Aí depois a gente se vê com perca de 2 pontos para o Vasco, que aliás foram 4 no primeiro e no segundo turno, tomar um gol contra o Estudiantes, que automaticamente transforma o jogo de volta em uma coisa muito mais complicada, e tantos outros resultados ou gols bobos que a gente tem levado ao longo do ano e das competições, exatamente por esse pane. Não é verdade? Eles ligam o modo avião ali e esquece do mundo, né? Particularmente, acho que o Flamengo tem que estar atento aos 90 minutos de jogo, que tem que sim ser trabalhada essas bolas, não só no sistema defensivo, tá, galera? Porque no sistema de ataque também não foi eficiente. Contra o Estudiantes e contra o Vasco também não. Aliás, contra o Estudiantes é a 3ª vez que eu vou falar sobre isso. Nós não ganhamos uma bola no ataque dos caras. Todas eles cortaram. Sinal de que eles já sabiam dessa arma e treinaram muito bem. E a gente parece que se acomodou no sistema. Se der, deu. Se não der, tentamos, né? Bom, galera, seguindo com as notícias, o Flamengo rescindiu ontem o contrato do atacante Felipe Tereza, do Sub-20. Para quem não se lembra, ele foi o autor do gol do título do Mundial Sub-20 em 2024, quando o time ainda era comandado por Filipe Luís. O vínculo do jogador
e até julho do ano que vem, mas a decisão partiu do clube e o motivo, uma insatisfação com a postura dele nos treinos e também nos jogos. A base rubro-negra, todos vocês sabem, está passando por uma grande reformulação aí nos últimos meses, com saídas de vários atletas. E dessa vez foi Felipe Tereza que deixou o ninho. Ele tinha chegado ao Flamengo em 2022, vindo da Inter de Limeira, depois de se destacar no Campeonato Paulista. Hoje, com 19 anos, soma 25 jogos na temporada e 5 gols. Inclusive, ele participou da vitória do Flamengo contra o Barcelona nos pênaltis, naquele Mundial no Maracanã. Nas últimas partidas, galera, ele só ficou no banco de reservas e mesmo com mais experiência, acabou perdendo espaço para garotos mais jovens. No fim das contas, fica a lição, né? No futebol não basta apenas você ter talento, é preciso ter dedicação e foco o tempo todo. Desejamos ao Felipe Tereza boa sorte, que tenha muito sucesso. E eu, sinceramente, acho muito esquisito tudo isso que está acontecendo no nosso Sub-20. De verdade, os jogadores... ninguém foi aproveitado no time principal e de repente foi feita uma faxina. Se é que eu posso chamar isso de faxina, porque isso me deixa muito triste. De verdade. Não teve aproveitamento e você só tá vendo o jogador vazando do Flamengo. Caramba! Jornalista da Cazé TV diz que o Felipe Luiz mentiu na entrevista coletiva de domingo. Olha só, isso foi no Copa Zona e o Gabriel Simões questionou a justificativa do treinador com relação à escalação do time. Olha só o que ele disse. Eu acho que o Felipe Luiz mentiu. Alguém aqui nesse estúdio acredita que se o jogo da quinta-feira fosse pelo Campeonato Brasileiro contra o São Paulo, no domingo contra o Vasco e na próxima quinta contra o Corinthians, o Flamengo iria poupar jogadores? Felipe Luiz, na coletiva, disse o seguinte: muitos deles não se recuperaram e o jogo das 17 horas, com o calor, obviamente, eles não estavam recuperados. Portanto, optamos por colocar esses jogadores, alguns deles no segundo tempo, para tentar melhorar e dar mais força ainda à equipe com as trocas. Tivemos nosso momento de pressão, mas infelizmente não conseguimos fazer o gol. Galera, para vocês terem noção, o Flamengo saiu somente com 4 titulares, que foi o Rossi, Léo Ortiz, Saul e Plata. A pergunta que fica: essa atitude que o Flamengo tomou foi correta? Vocês entendem como certo ter preservado o time numa competição que lá no início do ano foi dito que era prioridade? Até então, a gente tinha o conhecimento de que o jogo de quinta-feira passada ele poderia ter sido vencido com extrema facilidade pelo Flamengo pelas oportunidades que foram perdidas. A manutenção do time titular contra o Vasco no domingo, na minha opinião, era obrigação. E tudo poderia se transformar em algo muito mais fácil se o resultado tivesse sido conquistado na partida de ida do Maracanã para esse jogo de volta que o Flamengo vai fazer agora contra o Estudiantes. Nada disso aconteceu. Agora ele mudou totalmente a ideologia do Flamengo, fazendo um time mesclado num jogo que nós deveríamos e por obrigação ter ganho os 3 pontos e agora coloca o time titular na quinta-feira, num jogo que teoricamente poderia ter sido dado uma mesclada. E que time vai a campo no domingo contra o Corinthians em São Paulo? Pois é, né, galera? Vou repetir o que eu disse na nossa live pós-jogo contra o Vasco. Eu, se fosse técnico do Flamengo, teria começado com os titulares, feito ali um resultado e depois tiraria os caras e colocaria o time mesclado. Eu teria feito isso, não colocaria eles depois para tentar correr atrás do resultado, que para mim é um pouquinho mais complicado. Ah, né? mas eu acho que 99,9% dos torcedores do Flamengo compactuam disso. Entra, faz o resultado, depois tira. A gente ainda tinha direito a 6 alterações. Pois é. Já que saiu um jogador do Vasco com problema na cabeça, não é? Tá certo que ele não sabia disso antes, né? Não, Ele não ia lógico. prever que isso ia acontecer. Mesmo mas assim, 5 é meio time, né? 5 é meio time. Porra!
Bom, galera, seguindo com as notícias, a Conmebol oficializou ontem a anulação da expulsão de Gonçalo Plata na Libertadores. Isso significa, já significava, né, que ele está liberado para atuar no jogo decisivo contra o Estudiantes na Argentina nesta quinta-feira. Segundo a entidade, após uma revisão minuciosa, ficou claro que o segundo cartão amarelo foi resultado de um erro manifesto. O Fla já tinha recebido o comunicado na sexta-feira, mas agora veio a confirmação oficial. Vale lembrar que já no dia seguinte à partida, a própria Conmebol tinha divulgado imagens admitindo a falha do árbitro colombiano Andrés Rojas, que não deveria ter mostrado o cartão vermelho para o Plata. Enquanto isso, galera, na Argentina, o Estudiantes entrou em campo ontem, poupou praticamente todos os titulares, tá? E venceu o Defensa e Justiça por 1-0 no campeonato deles. Na coletiva após-jogo, o técnico Eduardo Domingues foi perguntado pela imprensa lá que tá louca da vida sobre a decisão da Conmebol de anular o cartão vermelho de Plata. Ele preferiu meio que sair pela tangente e não entrar muito no tema. Ele disse assim: temos que nos concentrar em passar de fase. Não adianta discutir agora se Plata merecia ter sido expulso ou não. A autoridade máxima é a Conmebol. Se por um lado ele evitou falar do Plata, por outro ele alfinetou o Flamengo e criticou o que chamou de pressionar nos bastidores. Ele disse assim: com todo o poder que eles têm, estamos a um gol. Eles são um time poderoso e têm as ferramentas para falar e pressionar. Deixem que falem. Eu me concentro em trabalhar e demonstrar com a nossa gente. Inventaram várias histórias de que o Bandeirinha recomendou que eu tirasse o Gomes. Muitas vezes dizem um montão de coisas. E quando você joga contra um time grande como o Flamengo, deixe essas coisas para eles. Eu duvido que se o que aconteceu no jogo de ida no Maracanã tivesse acontecido com qualquer outro clube, seja ele qual for, os caras não iriam reclamar, galera. Foi um absurdo o que aconteceu. Eles só estão fazendo todo esse barulho porque se trata de Flamengo. E Flamengo faz o quê? Gera ibope, gera notícia. É isso que está acontecendo. Tem clubes que muito possivelmente teria dado caviar para o árbitro da partida antes do jogo e nada disso com certeza iria acontecer. E falando em arbitragem, só para constar, o Andrés Rojas ia apitar o Mundial Sub-20 que vai acontecer no Chile e a Conmebol sacou como punição esse árbitro de apitar o torneio. Foi uma punição devido à péssima atuação dele, coisa que para mim não refresca em nada, afinal de contas só ficaram os edemas e os arranhões e os machucados e as contusões pro lado do Flamengo, não é verdade? Uma outra coisa que está sendo divulgada na Argentina é que, diferente do que os caras vieram para jogar no Maracanã somente com Carrillo no ataque, eles vão entrar com 3 atacantes. Eu sinceramente acho muita astúcia. De verdade, porque se vem com 3 significa que vai faltar gente ou no meio campo ou no sistema defensivo. Bom para o Flamengo, vamos ver o que vai acontecer. E para finalizar, aquela partida entre Internacional e Flamengo pela Copa Libertadores, a Conmebol emitiu a punição para o Inter de Porto Alegre. Não paga o Flamengo, mas vai ter que pagar para a Conmebol, não tem como correr não, tá? É assim, ó, o Código Disciplinar embasou 2 multas. Pelo artigo 11.2, que trata do atraso no início da partida, que foi de mais ou menos 21 minutos, se não me falha a memória, e a sanção foi de $20 mil, 106,7 mil reais. Além disso, pelo 12.2, com base no artigo 27, reincidência, houve mais 10 mil, 53,3 mil reais. Só aí nessa brincadeira dá mais de 160 mil. E não paga pra ver, não? Aí tem que pagar, né? Bom, galera, e essas eram as notícias que tínhamos para vocês agora pela manhã.
Lembrando, você que é novo no canal e ainda não é inscrito, dá uma forcinha pra gente, botão aqui embaixo, já se inscreve, deixa o seu like, o seu comentário, compartilhem pra geral, porque vocês sabem, juntos somos mais fortes. Muito mais fortes, amigos. Pessoal, fiquem bem, um excelente dia a todos vocês, um grande abraço e até o próximo vídeo. Amigos e amigas. Tchau, tchau.